Bom, voltando aqui ao nosso programa exemplo aqui, tá? Eu só queria mostrar para vocês também aqui algumas questões aqui relacionadas àqueles arquivos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no Android manifest.xml. Esse arquivo aqui, o arquivo de manifesto, ele é um arquivo basicamente de configuração. Você, em alguns momentos, você vai ter que fazer algumas alterações nele. Essas alterações a gente vai fazer passo a passo, conforme a gente vai programando, mas não são muitas. Geralmente ele será utilizado para algum tipo de permissão, né, ou algum tipo de declaração de activities, né? Por exemplo, se você tem uma outra activity, ou seja, alguma outra tela, e a gente vai ter isso no nosso programa, a gente tem que declarar essas activities, essas interfaces, nesse arquivo de manifesto. Tá? É um arquivo de configuração, basicamente é isso. Talvez ao longo do curso também a gente venha a utilizar a declaração de permissões aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui uses permission, e aqui ó, vejam que isso aqui já preenche automático. Quando você coloca o uses permission, já puxa, né? A plataforma Android, ela funciona dessa maneira. Ela agiliza essas questões de programação. Então vejam que quando eu coloco essa permissão aqui, ele já aparece uma série de permissões aqui nativas do Android, né? Permissão ao Bluetooth, à internet, né? Então, nós temos uma lista enorme aqui. Claro que a gente não vai precisar utilizar muita coisa disso aqui, a gente talvez vai utilizar uma, duas, no máximo três aí permissões, se é que a gente vai utilizar, para poder ter as condições de programação, né, que a gente vai fazer durante o projeto. Mas é apenas para mostrar para vocês que é dessa forma que a gente vai ir adicionando, né, essas permissões no nosso programa. Deixa eu apagar aqui. Não se preocupem muito com essa questão do arquivo de manifesto, porque, como eu disse, você vai fazer uma ou duas alterações pontuais aí e depois nem vai mexer mais nele. Aqui, como eu já tinha mostrado, é onde ficam nossas classes que a gente vai criando, né? Você pode também criar outros pacotes, né? Como, por exemplo, aqui você pode criar uma nova classe, que é o que a gente vai ter que fazer durante o projeto. Pode separar as classes por pacotes também. E aqui no Res nós temos algumas pastas interessantes. Por exemplo, essa pasta Drawable, geralmente você pode utilizar ela para arquivos de mídias, né? Por exemplo, vamos supor que você queira colocar uma imagem no seu programa. Você vai arrastar essa imagem, já vai copiar e colar aqui essa imagem aqui dentro, e aí vai poder acessar ela através dessa imagem aqui, tá? Se a gente for fazendo no curso, eu vou mostrar para vocês o passo a passo também, não se preocupe com isso, né? E dependendo do que você está fazendo, né, quando você for acessar, a diferença é que você vai aqui, por exemplo, né, claro que aqui nesse caso não se aplica, né, mas você vai, por exemplo, se eu botar D, ó, Drawable, ele já pega aqui, ó, ele já identifica, né, então, é assim que eu acesso, r.drawable. E o arquivo que eu vou acessar. Nesse caso aqui é um layout, né, então não vou modificar. Os layouts a gente já tinha comentado, né, que é esse arquivo activement.xml, você pode criar outros, né, a gente vai criar outros. Então, fiquem tranquilos também que vocês vão ir aprendendo a fazer conforme a gente vai avançando. Tem o modo de design que você pode fazer pela tela aqui, né? E tem também um modo de programação, né, que você pode estar desenvolvendo por aqui. Também tem essa pasta MIPMap aqui também. Nesse caso aqui, ó, ele já contém o ícone da sua aplicação. E essa pasta Values aqui também é interessante porque ela contém alguns parâmetros que você pode utilizar na sua programação. Por exemplo, os styles, eles são estilos que você pode ir aplicando. E aí sempre que você utilizar um determinado tema, você pode configurar como se fosse um template, né? Então ele tem uma configuração do template e ele tem os nomes aqui, ó, de cores que você pode utilizar no seu programa. Por exemplo, esse Color Primary aqui, né? Ele tem essa cor aqui, essa outra aqui tem essa cor aqui, e essa cor aqui, e essa Color Accent tem essa cor aqui um pouco mais perto do rosa. Aqui no Colors funciona de modo semelhante, né? Então, só que aqui você tem todas as cores que você pode ter
no seu programa, né, você pode definir uma cor nova, né? Por exemplo, vou botar color aqui, eu vou colocar cor texto, tá? E aqui dentro dessa tag você vai colocar o código, tá, que você quer. Eu vou inventar qualquer uma aqui. Você também pode alterar por aqui, ó. Selecionar aqui na bolinha, selecionar a cor que você quer, por exemplo, né? E aí você pode utilizar essa propriedade aqui direto desse arquivo, né, de valores no seu programa. Por exemplo, vamos voltar aqui no nosso ActiveMain. Então veja que o nosso texto aqui está dessa cor aqui, né? Vamos adicionar aqui em qualquer lugar, vocês podem colocar aqui color, text color, tá? E aí ele pergunta que cor. Vejam que ele já abre a lista das cores, né? E eu já tenho aqui, ó, color, cor texto, que é aquela cor que eu defini, tá? Então, ele já altera a cor do texto, certo? E aí você pode definir cores, né? Vamos dizer que você define cores para o texto, cores para botões, cor para um painel. Então, você pode definir tudo nesse arquivo e só faz a referência a esse valor aqui, que ele puxa direto daqui. Essa é uma facilidade porque você não precisa ficar mudando em cada parte do seu código, né? Você muda direto na fonte aqui. Então temos os arquivos strings também, os strings XML. Por exemplo aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Vejam que aqui no meu código ele está escrito texto, né? Porque antes eu peguei esse valor aqui e eu coloquei direto o texto aqui, tá? Uma boa prática que é bom fazer é você referenciar também os seus textos nesse arquivo de strings. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou selecionar aqui. Ó, aí vejam que ele já está ele está fazendo um apontamento aqui, né? Eu vou dar Alt Enter. Ele aparece esse menu aqui. Vou clicar em Extract String Resource. Aqui o Resource Name e o valor. Então é o valor que efetivamente ele vai ter e o nome dele. E aqui ele diz, ó, File Name Strings XML, ele vai salvar lá. Então eu vou clicar em OK. Vejam que agora o que acontece? Ele faz referência ao @string /texto. Então se você voltar aqui, vejam que ele criou um novo parâmetro aqui, né? Que é o texto, é o que eu selecionei, com o valor de texto e o ponto de exclamação. No meu código, ele não muda nada, ele continua a mesma coisa. A única coisa é que ele faz uma referência ao arquivo de strings. Além de ser a prática recomendada, obviamente, de programação, qual que é a vantagem também aqui? É o seguinte: imagina que você tenha inúmeros textos no seu programa e que você precise alterar um determinado texto em todas as telas. Em vez de ficar abrindo tela por tela e alterando, ou mesmo aqui nos códigos, né, no modo código, você simplesmente vai acessar o arquivo string e alterar por aqui. Vou botar aqui texto 222, por exemplo. E aqui, ó, ele já altera automaticamente. Então isso também é uma facilidade na hora de programar, porque você não precisa ficar procurando uma lista imensa de telas aqui, interfaces, aonde que você tem que alterar esse texto. Você simplesmente vai direto no string aqui e altera por aqui. Claro que dependendo do programa, às vezes como você vai ter poucos textos, talvez nem seja necessário todo esse procedimento, né? Mas é uma forma aí recomendada de fazer essa programação. Bom, sobre os arquivos, sobre esses arquivos XML, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Só um breve resumo aí do que mais ou menos cada um se trata, e até a próxima aula.